Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas da imprensa aqui presentes. Ontem, o deputado Neto Evangelista fez uma cobrança aqui com relação ao VLT. E mesmo com todo o apreço que tenho pelo deputado Neto, nosso companheiro aqui de oposição nesta casa, mesmo considerando o deputado Neto uma das boas revelações dessa nova geração política, eu preciso fazer algumas considerações e algumas correções sobre as críticas que ele fez ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior ontem. Primeiro, com relação ao VLT. Eu vi que saiu uma matéria no Jornal Estado de ontem, o deputado Neto fez um pronunciamento sobre o assunto, sobre um suposto abandono do VLT pela atual administração. Mas é claro que não foi o prefeito Edivaldo Holanda e sua equipe quem abandonou o VLT. O VLT foi abandonado na administração passada, logo depois da eleição, tendo em vista que o VLT era, na realidade, um instrumento de marketing eleitoral, que acabou surtindo efeito contrário. Logo após a eleição, logo após o segundo turno, ele foi abandonado, tanto que a imprensa local divulgou que até pedaços, partes dos trilhos já haviam sido retirados. Então, quem abandonou foi a administração anterior, não a atual administração. E o prefeito, na primeira reunião de secretário, deu um prazo de 120 dias para que a sua equipe estudasse e desse uma solução. Porque, na verdade, o que ficou do VLT foi um problema para ser administrado pelo novo prefeito. O secretariado está ainda dentro do prazo para dar uma solução, que, na minha opinião, é um problema de difícil solução, porque, tecnicamente, na forma que foi concebido, o VLT aparenta ser inviável. Até porque questões sérias, como a passagem ali pela barragem do Bacanga, não foi resolvida, dentre outros problemas. Fora alguns aspectos legais que ainda precisam ser bem avaliados, tanto que o Ministério Público tem um inquérito aberto para apurar o devido processo legal quanto ao VLT. Com relação ao corredor de transporte urbano de São Luís, de fato, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior pediu à Caixa Econômica um prazo para fazer algumas adequações. Por quê? Porque, ao estudar o projeto, ele encontrou alguns problemas graves que precisam ser revistos. Primeiro, um de ordem física. O corredor, o projeto que foi concebido na administração anterior, ele simplesmente desconsidera que já existe a Via Expressa e a Avenida Quarto Centenário. Ou seja, como é que se vai construir um corredor urbano que, em alguns trechos, ele passa na mesma área que essas duas avenidas já estão construídas, e elas lá já existem, e o projeto vai desconsiderar as duas avenidas. Então, teria aí as construções em paralelo, e, naturalmente, um desperdício de recurso público. Segundo, o aspecto ambiental. Na forma como está hoje, no traçado atual, vão ser cerca de 40 hectares de mangue destruídos, mais ou menos a mesma área de matas ciliares, e ainda arrisca ter um problema com a comunidade da Vila Velha do Vinhais. Então, esses problemas ambientais precisam ser vistos. O próprio estudo ambiental que a Prefeitura apresentou, ele sugere que fosse avaliado um novo percurso para diminuir os impactos ambientais do corredor de transporte urbano. Tem também um problema financeiro crônico, que os senhores e as senhoras talvez não saibam. Projeto que custa algo em torno de 430 milhões, o que o governo federal garantiu até agora foram 56 milhões do orçamento geral da União, ou seja, de 430 milhões, apenas 56 milhões estariam contemplados. Outros 120 milhões mas ainda está em negociação, através da Caixa Econômica Federal. Os outros 261 milhões, a Prefeitura teria que contrair um empréstimo para poder dar a contrapartida, ou então dar a contrapartida com os próprios recursos da Prefeitura, o que, diante do cenário de um prefeito que recebeu o município com 1 bilhão de dívidas, incluindo aí folha de pessoal, fornecedores, prestadores de serviço e folha de pagamento,
assumir mais um compromisso financeiro de 200 e poucos milhões seria absolutamente inviável. Então, ocupo o pequeno expediente hoje para fazer estas correções. Estou avaliando como cidadão maranhense residente em São Luís de perto a administração do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Acho que ele vem fazendo o que é possível fazer dentro desses 90 dias, principalmente tendo em vista que ele se deparou com uma situação muito complicada e está tendo muito trabalho para reorganizar a prefeitura e poder dar a São Luís o tratamento que ela merece e que os eleitores que o colocaram na prefeitura esperam, que é realmente promover uma grande mudança em São Luís e, consequentemente, mais na frente, uma grande mudança no Estado do Maranhão. Muito obrigado.